Boa tarde, Clube do Livro! Que maravilha de sala cheia, gente! Por causa do horário, eu achei que muita gente não ia conseguir, mas estou começando a ver que talvez mais gente consiga do que mais tarde. E isso é muito interessante, né? Porque nos últimos tempos a gente tem feito algumas pesquisas de horário e a gente tem percebido que com a volta, muita empresa tem voltado, né, para o presencial, então os maridos aí estão voltando para o presencial, a galera não está conseguindo ficar com as crianças à noite, e aí a gente até fez uma pesquisa esses dias dentro da escola, e as alunas colocaram lá que preferem aula de manhã. Ó, que legal. E aí eu já vou começar a olhar lá. A Carol tá falando que esse horário fica melhor porque tá trabalhando e consegue acompanhar. Pois é, a gente, à noite, a rotina, às vezes, da casa, né? Tava falando pro meu time, a gente viveu a pandemia e aí a gente se adaptou a ficar o dia inteiro no computador e era o tempo inteiro. Beleza, só que daí depois a gente viveu uma ressaca da pandemia, né? Então a gente viveu ali 2023, 24, mas alguém sente isso ou só eu? Que a gente viveu uma ressaca da pandemia, que foi tipo, já posso voltar, já posso sair, já posso viajar, mas eu ainda tô meio que presa nesse modelo antigo, né, Denise? Não era assim? E aí, parece que 2025 foi um ano que, pelo menos para mim, tá? Ele foi um ano que ele me provocou a falar assim: você não vai voltar a viver? Você não vai voltar a fazer as coisas que você gosta? Você não vai voltar, né? Mais alguém sentiu isso? E, Peraí, deixa eu ver. e, é, e é muito interessante como o ser humano, ele, ele é o tempo inteiro adaptável. E tem tudo a ver com o livro que a gente vai falar hoje. Esse livro é um livro, foi um dos livros mais importantes na minha trajetória. Deixa eu só liberar aqui, lá no Instagram. Mas primeiro eu quero, antes de eu entrar no livro, eu quero pedir desculpa, né? Que o mês passado eu fui socorrer a moça e acabou que a gente pulou o livro no mês. E às vezes a vida acontece, mas vai dar certo. Peraí, deixa eu só liberar lá ai, no Instagram. E aí tem tudo a ver com o livro desse mês, que é o Mindset da Carol Dweck. E esse livro, ele foi um livro muito importante na minha trajetória. Ele foi um livro muito importante na mudança dos meus resultados financeiros. E talvez você tá lendo o livro e você fala assim: "Ah, mas é um livro sobre mentalidade. O que que isso muda?" Gente, muda tudo. Muda tudo. E se eu dissesse para vocês que 90% dos problemas financeiros que você tem hoje são por conta da mentalidade que você tem? Não, como assim? É porque eu ganho pouco. Não, como assim? É porque eu não consigo vender. Não, como assim? É porque eu tô com dificuldade lá no meu negócio. Não, é porque meu marido não me apoia. Não, é porque eu tô com. Eu tava agora há pouco, falei para uma aluna: você vai entrar? Porque ela tava lá colocando culpa nas feridas emocionais da controladora dela. E a verdade é uma só. 90% dos seus problemas estão na forma como você pensa. Porque sem essa forma de pensar, você simplesmente nem teria os outros problemas que você tem. Esses dias eu fui dar uma palestra em Recife e o tema da palestra foi sobre sucessoras, né? Sucessoras da prosperidade e não herdeiras da escassez. E nessa palestra, qual foi o foco da minha palestra? Foi a gente entender que a gente está escolhendo viver a escassez todos os dias. Sá, como assim? Nós fomos criados num modelo escasso.
É, sua terrinha, ama esse lugar. Nós fomos criados numa mentalidade escassa. Nossos pais foram criados numa mentalidade escassa. Nossos avós foram criados numa mentalidade escassa. E aí, o que que a gente faz? A gente segue com essa mentalidade de escassez e piora. Porque quem aqui é mãe e pai, passa essa mentalidade para os seus filhos. E quando eu cheguei nesse livro da Carol Dweck, esse livro foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei o meu desenvolvimento pessoal. Então, a primeira vez que eu li esse livro, não riam, combinado? A primeira vez que eu li esse livro foi exatamente em março de 2016. E vou dizer, não foi fácil. Eu procrastinei, eu tive dificuldade. O meu cérebro, ele tinha tanta crença. Eu brinco que ele era tão sujo, sabe? De enraizado, de crenças, de limites, de escassez, que me dava sono. Eu começava a ler o livro e não terminava. Eu me programava para ler 5 páginas e eu arranjava uma desculpa. E tudo isso talvez aconteça com alguns de vocês. Mas comigo aconteceu demais a primeira vez que eu fui ler esse livro. E por que que isso acontecia? Porque a gente está cheio de crença. Então, a primeira coisa que eu quero trazer do debate hoje é um entendimento que é o seguinte: tudo que você não conquista na sua vida hoje é por causa de uma crença que você tem. Descubra a crença, resolva a crença que você consegue aquilo que você quer. E foi por isso que eu pedi. Ô, gente, só meia dúzia vai abrir a câmera, jura mesmo? Eu vou começar a fazer igual nas reuniões com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, quando a gente faz reunião de sócio, se não abre a câmera, sabe o que ele faz? Tira da reunião. Ah, tá começando a ficar melhor as carinhas aparecendo aí, ó. Então, o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que eu desejo algo e se aquilo que eu desejo pairou no meu campo, é porque eu tenho permissão divina para realizar. Se não, nem apareceria no seu campo. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já acordou um dia e falou assim: Ah, hoje eu acordei morrendo de vontade de comprar uma Ferrari. Alguém já acordou assim? Eu não. Eu tenho várias vontades, mas comprar uma Ferrari não é uma delas. Eu, todo dia que eu vou levar as crianças na escola, eu passo na Volvo. Aí eu vejo o Volvo XC90 ali, eu falo assim, ó, você é o próximo, vou te catar. Entendeu? Eu passo ali e parece que eu olho para ele, ele olha para mim e eu saio na rua, vira a esquina, tem outro. Mas brincadeiras à parte, se você acorda pensando na sua casa própria, se você acorda pensando numa viagem, se você acorda pensando num valor que você gostaria de fazer todos os meses, se você acorda pensando no seu negócio, na estrutura de negócio ou de vida que você quer ter, a primeira coisa que eu quero que você entenda para a gente fazer o debate de hoje é que isso já está permitido para você. Senão você nem pensaria nisso. Combinado? Então, eu quero começar o clube hoje pedindo para que todo mundo pare 2 segundos. Quem está dirigindo não, porque senão bate carro. Mas eu quero que todo mundo pare assim, né? 2 segundos e pense rapidamente numa coisa que você deseja muito. Uma coisa que se aparecesse um anjo na sua frente agora e ele falasse assim: você tem direito a um pedido. Qual seria?
E depois que você pensar nisso, eu quero que você se faça a seguinte pergunta: o que te impede de ter isso hoje? Achou sua crença. Exatamente aquilo que você escreveu é aquilo que você precisa resolver. E por que que esse livro foi tão importante quando eu finalmente consegui ler? Gente, eu levei quase 3 meses da primeira vez para ler esse livro inteiro. Hoje ele é um livro que eu releio quase todo ano e grande parte do meu trabalho, né, dentro não só da escola de empreendedorismo, mas na formação, né, eu tenho alunas aqui da formação que estão aqui, nasceu desse livro, de tão poderoso que esse livro é. E o que que esse livro traz? Ele traz a mentalidade, né, a psicologia do sucesso. Então, independente se o seu sonho foi na área amorosa, ou se o seu sonho foi na área financeira, ou se o seu sonho foi na maternidade, não interessa a área. Esse livro deixa uma coisa bem clara. Quem está te impedindo de ter sucesso nessa área é a sua mentalidade. A forma como a gente foi criado, as desculpas que a gente arranja, as histórias que a gente se conta. Mas ele traz um ponto que para mim foi a virada e eu quero saber, queria que você escrevesse eu aqui. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Quem conseguiu ler o livro inteiro? Escreve eu para mim, só para ter uma noção. Quem conseguiu começar e terminar o livro? É para você falar de verdade, hein? Só para eu ter uma ideia, a gente está em 84 pessoas na sala. Quantos conseguiram ler integral? Não, escreve para mim só quem conseguiu. Quem não conseguiu, não escreve. E é o que eu estou falando. Esse é um livro que o seu sistema reptiliano, o seu sistema de sobrevivência vai te impedir de ler. Ele vai te dar sono, ele vai arranjar desculpa, ele vai distrair você para ir lá na rede social, que é mais legal e é mais rápida, porque tudo que pode mudar a vida da gente, a nossa mentalidade fixa não quer sair desse lugar. Sabe por que o nosso cérebro é contra a gente? Não, gente, ele precisa guardar energia. Ele não tem referência de como é essa outra vida, porque você passou 30, 40 anos vivendo desse jeito. Toda vez que você precisa de uma habilidade nova, de uma competência nova, de um movimento novo, o seu cérebro vai resistir. E ele resiste para que ele consiga sobreviver. Ele tem medo de você ficar sem energia para respirar, para comer, para fazer digestão. E é por isso, né, que dentro da escola eu pego tanto no pé das alunas que a gente chama de amanhecer da pantera. A gente precisa cuidar da nossa energia, porque quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não dorme bem, quando a gente não cuida da nossa energia, a gente já levanta menos 30% de bateria. É como se a gente fosse um celular que não carregou a noite inteira. Aí você já levantou menos carregado de bateria do que deveria. Se você for tentar fazer uma coisa diferente, como leitura, como estudar, como fazer uma live, sei lá, o que você precisa fazer de diferente, sua energia vai lá no pé. E aí você vai falar que você está procrastinando. O nome chique para falta de energia e de clareza. E você não está procrastinando, você simplesmente está sem energia. E o seu cérebro, ele precisa guardar energia para que você faça o básico bem feito. Qual é o básico bem feito? O que um bebê faz: comer, cagar e dormir.
Esse é o básico bem feito do cérebro. Então, a gente precisa sair do modo de sobrevivência e ir para o modo de autorrealização. Então, eu tô falando aqui de uma parte fisiológica, não tô nem entrando ainda na parte de mentalidade. Mas aí vamos dizer que fisiologicamente você se cuidou, você dormiu bem, você saiu das redes, você conseguiu ali fazer seu devocional, você tá ok. Então você acorda 100% de bateria, tá? Acordou 100% de bateria. O que que vai acontecer ao longo do dia quando você precisa fazer as suas atividades? Se ele não tem clareza do que ele precisa fazer, se ele não tem um passo a passo, se ele não tem direção, o que que o cérebro vai começar a fazer? Se distrair. Ele tá cheio de energia que não tá direcionada para alguma coisa específica. Então ele vai distrair. E aí, quando ele começa a distrair, quem ganha no mundo de hoje? As redes sociais. Eu falo que o maior veneno para o nosso cérebro é você acordar e pegar seu celular. A hora que você acordou e pegou o seu celular na sua primeira 1, 2 horas, você está decretando que você é uma pessoa fracassada. Por quê? Porque esse looping da rede social, esse looping do WhatsApp, esse looping do Instagram, seja lá onde você for, vai fazer você perder a energia do foco. E aí depois você vai falar que você não tem foco, você vai falar que você não tem disciplina, você vai falar que você não tem constância, você vai falar que você procrastina. Mas vocês entendem que tudo nasce de um pequeno erro. Acordei e peguei o celular. Então o nosso cérebro, ele precisa acordar carregado, com energia. E era isso que eu queria até falar do livro do mês passado, né? Porque foi um livro que mudou muito a minha vida quando eu entendi o milagre da manhã. E não é o milagre da manhã 5 horas da manhã. Eu não acordo hoje 5 horas da manhã. Mas o milagre da manhã é feito na minha vida antes de eu começar a trabalhar. E dentro dessas características veio a leitura. Não sei se vocês perceberam, mas pouquíssima gente lê o livro. E aí eu vou dizer para vocês, esse livro pode mudar mais a sua vida do que 975 milhões de coisas que você está buscando na internet. Quem aqui não faz alguma coisa por medo? Medo de errar, medo de fracassar, medo de ser julgada, medo do que os outros vão falar. E se eu contar para você que esse livro explica por que você tem medo? Mas ainda bem que vocês podem não ter lido o livro, mas vieram para o debate, né? Então, vocês vão ganhar de brinde a resposta do porquê vocês... Gostou, né, Karina? Vocês vão ganhar de brinde a resposta do porquê você tem medo. Toda vez que o nosso cérebro... Então, partindo do princípio que o cérebro, ele foi criado para sobreviver. Todo mundo tá comigo nessa página? Então, o cérebro reptiliano, né, nasço, respiro, e ele é criado para que eu sobreviva, para que meus órgãos funcionem, para que a minha pele se refaça e principalmente que meu ego me defenda. Então, se alguém põe alguma coisa gelada, a minha pele reage. Se alguém põe uma coisa quente, a minha pele reage. Tudo isso, gente, é uma programação de fábrica, certo ou errado? Todo mundo veio com uma programação de fábrica. Essa programação de fábrica, a Carol Dweck, ela chama de mindset fixo. É como se fosse o nosso hardware. A gente nasceu com aquela programação de fábrica. E todo mundo, a não ser quem realmente tenha um problema
de desenvolvimento cerebral, quem realmente tem uma uma encefalia, alguma coisa, uma doença. Todo mundo que nasceu otimizado, que nasceu saudável, vem com essa programação de fábrica. Todo mundo alinhado comigo nisso? Acontece que a nossa programação de fábrica é escassa. E eu gosto muito de trazer o exemplo do celular, porque hoje é uma coisa que todo mundo vive e fica muito fácil de entender. O nosso cérebro veio lá com o iOS 1 da Apple. E não dá para Apple hoje estar no iOS quase 27 e você tá usando um celular do iOS 1. Mas sabe o que é triste? 79% dos brasileiros ainda estão vivendo o iOS 1. A gente tem menos de 15% de pessoas que investem em desenvolvimento pessoal, investem em leitura, investem em aprender sobre como o cérebro funciona, em neurociência ou qualquer outra coisa. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande para começar a entender que se a gente não começar a fazer essas atualizações, a gente nunca vai acessar os outros sistemas. E aí, Carol Dweck fala o seguinte: o mindset fixo é escasso, pessimista, acha que nunca consegue ou que tudo precisa ser perfeito. Quem tem sucesso? Quem atualizou o iOS para o 26, quem atualizou para o 26 e começa a construir um mindset que ela chama de crescimento. Quem é o mindset de crescimento? Aquele que entende que tudo é um processo, aquele que entende que você vai errar, não é eu acho que vou errar, é certeza, você vai errar. Só que cada vez que você errar, você vai aprender. Então imagina que ninguém vai sair do iOS 1 para o iOS 26 de uma vez. Você vai precisar ir vivendo cada atualização do iOS para chegar no 26. Tá fazendo sentido a analogia? Então vamos colocar o seguinte, ó. Quem é milionário hoje? Quem tem liberdade financeira hoje? Quem já quitou dívida? Quem já está no iOS 26? Quem está endividado? Quem está com dificuldade? Quem reclama o dia inteiro? Quem está no iOS 1? Eu acredito que essa é a forma mais simples de explicar o que ela tenta trazer no livro. É isso, Itson, né? Muitos nem querem passar pelo processo, nem querem clicar no botão de atualização. Só que eu nem vou falar dessas pessoas, porque nós estamos em praticamente 100 pessoas que decidiram que querem mudar de iOS, certo ou errado? Esse é um movimento que a gente faz tanto no clube, como a gente faz dentro da escola de empreendedorismo, como a gente faz nos outros programas que eu tenho. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso é entender que não é porque eu vim de uma família escassa, porque eu vim com crenças, porque eu vim com dificuldades, que eu preciso viver a vida inteira assim. Essa é a primeira coisa que eu preciso que esse grupo entenda. A segunda coisa que esse grupo precisa entender: eu preciso desejar mais do que aquilo que eu tenho. Se eu não desejo, eu não tenho uma coisa que chama-se pulsão de vida. Eu nem gero energia para o meu cérebro. O meu cérebro ele nem consegue levantar todos os dias e falar assim, vamos fazer. Às vezes eu recebo gente falando assim no meu Instagram. Ai, mas eu não tenho motivação. Não, você não tem pulsão de vida.
Porque qualquer pessoa que tem um sonho tem motivação. A motivação não vem de fora, a motivação é de dentro. Motivo para ação. Isso é motivação. Então, o meu motivo para agir é, no mínimo, um desejo, um sonho que eu tenho. E aí vem o terceiro passo, eu entender que para eu chegar nesse sonho, objetivo, desejo que eu tenho, eu vou precisar decidir atualizar meu iOS. Por quê? Porque a sua versão de iOS hoje tá te dando a vida que você tem aí. A sua versão de iOS hoje tá dando para você os resultados que você tem. Pode perguntar. Quem pediu aí para perguntar? Levanta a mão, gente. Eu já vou trazer as perguntas para a gente debater. Só que eu sabia que esse era um livro que pouca gente ia ler. Aí eu já vim preparada para dar uma introdução dele. Então, o que que é importante a gente entender hoje no debate? A vida que eu tenho hoje, o resultado em todas as áreas da sua vida hoje, igual ao iOS que você tem atualizado na sua mentalidade hoje. A vida que você deseja é outro iOS, é outra versão. Sá, como é que eu mudo de versão? Alguém quer saber essa resposta? Passando a ter mindset de crescimento. No mindset de crescimento, eu busco soluções, eu busco pessoas, eu busco respostas. Olha que forte. Eu busco errar para aprender. E aí eu já vou trazer a primeira provocação do Clube do Livro hoje, que é: você foi ensinado a errar? Alguém aqui foi ensinado a errar? Alguém aqui foi incentivado pela educação tradicional ou pelos seus pais a errar? Então agora a gente sabe por que que a gente tem tantas pessoas escassas no nosso país. O que que acontecia com a gente quando a gente ia apresentar um trabalho na escola e errava? Virava chacota. Fomos cobrados a acertar e sermos perfeitos. A gente só podia tirar 10. E vem cá, vem cá. E esse é um ponto importante, gente. Eu vou. Aquela assim, já que ela chegou, eu vou puxar ela aqui. Vem aqui, dá oi. Oi! Vem cá. Fala. O que que acontece quando vocês vão mal na prova ou erram aqui em casa comigo? Eu brigo, eu xingo. Vem Não, cá. você fala que se a gente errou, é só estudar mais na próxima para na recuperação recuperar a nota. É. E o que que eu falo que é mais importante quando erra? Aprender com o erro? Não julgando. Mas o que que o seu pai faz quando vocês vão mal na prova ou erram? Ele é, ele briga um pouquinho, né? Ele já fala, tem que estudar mais, né? Parar de ficar no celular. Ela já briga mais, né, mãe? Ó, punição, briga. E veja, de novo, não tô falando isso para julgar o Alexandre. O Alexandre é total modelo tradição, ok? Eu sou uma pessoa que faz 9 anos que estudo comportamento humano. Então não é cabível mais na minha cabeça
cobrar dos meus filhos, nem do meu time. Agora há pouco eu estava em reunião com o time. Ó, a Vanessinha tá aqui, não me deixa mentir. Falamos disso sexta-feira. Errar para mim na empresa não é um problema. Esconder o erro é. Mentir é um problema. Gabi também tá aqui, ó, na minha primeira tela. Mas dentro da minha empresa, quem erra, aprende para não errar de novo. Só que, gente, eu só consigo fazer isso com o meu time e com a minha princesa e o meu príncipe porque eu aprendi a fazer isso comigo. Porque não adianta nada eu pregar para os meus filhos que tá tudo bem errar e eu não me perdoar quando eu erro. Fala, Rô. Pode ir lá. Não, minhas coisas para papai. Tá bom. Ai, ai. De novo. Ô, Sá, você sabe que eu sou da área, né? Eu sou professora e hoje eu sou pedagoga de formação e hoje eu sou professora de inglês. E eu percebo isso muito com os meus alunos. Então, o maior medo dos alunos é falar e errar, né? Eu E vou aí, falar para você que no corporativo tem CEO, CFOs, que eu já fiz sessão, que não são fluentes em inglês porque por medo. na quinta, sexta série erraram e foram zoados na sala. E eles carregam isso por muito tempo. E é difícil, assim, claro que a gente vai devagar, mas é difícil tirar, né? Então, não é, né? Dentro da escola eu ensino, né? Existe um formato que você vai lá na criança que viveu isso e Hum, aí você ressignifica naquela memória. Imagina o Divertidamente, o filme Divertidamente. Não tem aquele monte de memórias no Divertidamente que foram gerando, que vai indo para o arquivo? Se você pega a memória correta, traz e ressignifica aquela memória, o trauma vai embora, tá? Que isso é inteligência emocional. Então, assim, tem solução. Mas o que eu tô trazendo aqui hoje é um ponto antes. É o ponto da gente nem criar essas memórias. É o ponto da gente começar a entender que tá tudo bem errar. E a nossa educação não nos criou assim. A nossa educação zoava quem entrava, a professora baixava a nota. Quando tirava a nota baixa, o pai dava cintada, a mãe botava de castigo. Se você não fosse o tempo inteiro aquela filha ou aquele filho, como a sociedade disse que você deveria ser, você não se sentia pertencente, você não se encaixava. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Nós viemos com o iOS 1 de fábrica. E nós fomos criados, na grande maioria, na escola, como você está falando, na escola, em casa, na família, na igreja, com gente que só foi até o iOS 4. O que eu quero que vocês levem do que a gente vai conversar aqui hoje é entender que já é permitido chegar no iOS 26. Você não precisa viver no iOS 4. Só que você precisa, a partir de agora, tomar a decisão de ir fazendo essas atualizações. E o primeiro movimento que você precisa para fazer essas atualizações é saber onde você está. Quando eu comecei o meu processo de mudança de mentalidade, gente, eu era iOS 4. Eu era endividada, eu estava o tempo inteiro tentando agradar as pessoas. Eu fazia tudo para todo mundo e não tinha tempo para mim. Eu era uma pessoa que vivia me comparando com o que acontecia do lado de fora. Eu achava que as pessoas estavam sempre certas. Obrigada, hein, Gabi, de renomear meu nome. Eu achava que as pessoas estavam sempre certas e eu é que estava errada. Eu chegava nos grupos e eu queria pertencer aos grupos. Eu não sei quantas dessas coisas vocês se identificam. Eu até falei isso hoje para uma funcionária minha que a gente estava fazendo uma reunião. Grande parte do meu trabalho
é mostrar para vocês que tem solução. E como que eu faço isso? Dizendo para vocês que eu já estive nesse lugar. Tem hora, eu tenho aluna que quando eu falo, eu era assim, eu era assada, ela fala, não, é impossível. Não, gente, eu era. Se eu chamar o Alexandre aqui. Gente, Alexandre, para quem não sabe, é meu ex-marido. Se eu chamar. Agora vocês já sabem que é pai de Sofia, né? Se eu chamar o Alexandre aqui, ele vai falar para vocês que a Sabrina que vocês conhecem hoje não é a Sabrina que ele casou. Tá? Então, tem solução. Mas a gente precisa ter esses conceitos básicos de para chegar nessa outro resultado que eu desejo, nesse sonho aí que você escreveu, você precisa se atualizar o seu hardware. Porque o de fábrica veio para sobrevivência. O de fábrica veio para pagar conta. O de fábrica veio para fazer casa, comida e roupa lavada, só. E se você deseja da sua vida mais do que casa, comida e roupa lavada, você vai precisar ir atrás disso. E é isso que a Carol chama de mindset de crescimento. As pessoas que têm sucesso, e sucesso é algo muito pessoal. Eu brinquei aqui que eu quero o Volvo XC90, mas tem gente aqui que quer outro carro. E não existe carro melhor ou pior, existe o sonho de cada um. Certo ou errado? Eu amo ir para Disney toda hora. Tem gente que fala assim: nossa, vai para Disney de novo? E eu preciso que as pessoas entendam que não é sobre ir de novo ou não ir. É sobre cada um fazer aquilo que te faz feliz. E aí a gente vai entendendo que não interessa qual é seu sonho, não interessa qual é seu objetivo, não interessa qual é seu negócio. O que vai mudar a sua situação financeira hoje? O que vai mudar a sua realidade é a sua mentalidade. É o iOS que está rodando aí na sua cabeça. Então, bora para o nosso debate? Então, bora lá. Tivemos poucas pessoas que leram, mas quem leu, ou pelo menos começou. Expectativa e realidade. O que que você pensou quando você viu o nome do livro versus como foi ler o livro ou ouvir a introdução que eu trouxe agora, o que eu tô falando do livro? Quem vai falar? 3 pessoas. Só levantar a mão. Boa, Vilmara. Vai, gente. Vocês querem um debate ou querem uma aula do livro? Vocês estão mais com cara de aula do que de debate. Ninguém quer falar nada do livro? Ô, Gabriela, nós vamos mudar o nome, não vai ser mais debate, vai ser aula sobre o livro, tá? Vai, Regina, me salva, Regina, porque esse povo não quer falar, Regina. Vou falar alguma coisa. Boa noite para todo mundo. É assim, quando eu vi o nome do livro, eu vi Mindset. Achava que era alguma coisa referente à mentalidade. Como eu já escrevi aqui no chat para vocês, foi o primeiro livro desde que eu entrei com você, eu acho que é o terceiro que eu estou lendo com vocês, que eu li inteiro, completo. E faz muito, eu tenho vários livros começados, né, das mentes, né, brilhantes lá, eu comecei e não finalizei, o Quebrando o Hábito, eu também comecei e não finalizei, bem nas tarefas lá. E esse foi o primeiro livro, assim, que eu fiz anotações e me inteirei, assim, eu achei muito legal. E aquilo que você fala, né, talvez se eu tivesse lido esse livro lá atrás, eu não ia entender como eu entendi isso hoje, né, porque essa busca de autoconhecimento para mim já faz alguns anos, mas eu não tinha encontrado nada que me levasse a realmente fortalecer, e eu estou encontrando isso nos livros. E muita reflexão, né, em cima da vida,
de todo esse momento aqui. E aí, me deixou assim bem claro, né? Eu achei até interessante que tem aquela parte do livro que fala assim: dá nome, né, para o mindset fixo e dá nome para o mindset de crescimento. Eu não dei nome para os meus ainda, mas eu Cara, me vi muito no de crescimento. E eu espero que com essa visão de que eu estou me vendo no crescimento, a prosperidade chegue na minha vida em todas as minhas áreas. Estou aguardando isso. você sabe o que é prosperidade em cada uma dessas áreas? Você tem clareza disso? Ou você é como 98% do brasileiro? Eu quero ser próspera, mas não sabe nem o que isso significa para você. Não, eu tenho todo o meu planejamento, eu já tenho todas as áreas, todo mês eu faço a avaliação em cima disso. Então, assim, eu sei o que eu quero para mim. Clareza, pelo menos eu consegui ter clareza agora. E assim, o sol que eu. E é muito interessante porque assim, você estava falando de celular, de pegar celular, de ficar ali, né? Eu tô no momento que eu 2020, para mim, eu era a louca dos cursos, né? Então, tudo que era curso online eu estava comprando, nem terminava, nem finalizava, mas eu estava comprando, porque eu achava que tinha que, né, ter aquelas coisas. Hoje, eu analiso, eu vejo se realmente isso vai servir para mim ou não. Como eu sou artesã, né, eu fico vendo, às vezes, algum molde, alguma coisa assim. Quando eu vejo, eu falo assim, eu vou usar isso, eu preciso disso. Antes eu pegava todos. Agora eu falo assim, não, eu não vou fazer. Quando eu precisar, eu volto ali, mas hoje eu não preciso. Então, assim, é como se o meu tempo é muito valioso. Então, eu invisto no meu tempo naquilo que eu preciso agora, que eu estou precisando agora. Então, eu estou Já muito tá no nisso, assim. caminho para ficar milionária. Estou no caminho, se Deus quiser. Esse é o primeiro caminho, a gente entender que o nosso tempo vale dinheiro. Sim, E uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, o problema, gente, não é comprar muito curso. Eu sou a rainha dos cursos. Eu sou a rainha dos. Ó, ontem eu comprei mais 4 livros na Amazon. Só que é o seguinte, tem 2 aqui que eu tô terminando de ler ainda. Eu não terminei, mas eu já tô comprando mais 4. Esse não é um problema. O problema é o que eu faço com isso. exato. Então, quantas vezes você compra um curso ou compra um livro? Ó, tem curso, eu falei isso esses dias para você, né, Flávia? Para Flaviane, que tá aqui, que é minha aluna. Eu falei esses dias para ela, tem curso, gente, que às vezes eu entro, assisto 4 aulas, ele já se pagou e tchau. Eu não assisto o curso inteiro. Porque eu tinha uma dor específica, uma necessidade específica, fui lá, assisti, entendi e fiz. Eu falo para os meus alunos da mentoria avançada que todo grupo que eu faço parte, mastermind ou qualquer coisa, precisa dar ROI. O que é ROI? Retorno do investimento. Então, quanto eu paguei para fazer parte desse grupo? Ah, eu paguei 70 mil reais. Nossa Senhora! Então, mas eu entro lá e faço 120. Não é Nossa Senhora, é proporcional. Eu poderia pagar quase 2 anos do curso com aquilo que eu fiz. E é a mesma coisa que a gente fala na escola. A aluna que entra na escola e ela faz o método, ela paga a escola e ainda sobra. E dá para ela ficar mais um tempão lá dentro. Então, não entrem muito nesse lugar de, eu compro um monte. Gente, quem tem teórico alto vai comprar um monte de curso e vai comprar um monte de livro. E isso é muito bom. A questão é isso que a Regina falou. Quando eu vou transformar todos esses cursos e esses livros em utilidade na minha vida? Esse é o movimento. Vou abrir para o Wildson falar, mas deixa eu pegar aqui que a Ju não está podendo falar e ela escreveu aqui. Ela achou que ia ser mais um livro de autoajuda que falaria sobre poder da mente, meritocracia, etc. Mas se surpreendeu bastante, ele deu vários insights preciosos e ela se sentiu acolhida e incentivada. Esse ponto da Ju é muito importante quando a gente fala desse livro. Eu sempre também, né? Lembra que eu falei que eu era suja, eu era um carvão? Tô virando um diamante, mas quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal, eu era um carvão. E eu achava que livro de autoajuda era tudo blá 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 e tudo a mesma coisa. E esse livro realmente ele impacta e ele é muito diferente da maioria. E é por isso que tem gente que escreveu aqui que está com dificuldade de ler, já tentou 3 vezes.
É o que eu falei no começo, não sei se a Bru estava aqui a hora que eu falei. O nosso cérebro vai resistir a esse tipo de leitura, porque esse tipo de leitura é a leitura que muda o jogo. E se ele está no iOS 1 e esse livro aqui é do iOS 15 para frente, você não vai conseguir ler. Por quê? Porque ele é aquele livro que ele vira uma chave na cabeça. Quem virou a chave na cabeça depois que leu o livro? Ou depois que entendeu, só entendeu o que eu estou explicando aqui. De repente você nem leu o livro, mas você está entendendo o que eu estou falando, tá? Ó, eu vou falar, se eu falar seu nome errado, você me corrige? Idson, é Idson? Não é porque é diferente, gente. Errar é feio. É isso mesmo. Então tá bom. É. Expectativa e realidade. Ih, ó, a internet não ajudando. Não, pela vez você acertou. Alguém acertou, você acertou de primeira. Muita gente não acerta de primeira. É que, cara, eu tenho um negócio, porque assim, as Vamos pessoas, começar ó, pela expectativa. Peraí, que acho que o dele não tá. A expectativa Tá. é Depois eu muito volto. alta. E o livro correspondeu com as minhas expectativas. Por eu já também estar um pouco nessa área, a expectativa é bastante alta. Até porque eu também já estou nessa área também, sempre estudando, buscando, né, o conhecimento também. O primeiro livro que abriu minha mente foi o de Jacob Petri, O Óbvio que Nós Ignoramos. Quando Sim. você falou do erro da escola, da forma que quando a gente faz prova, Vixe, a internet dele tá bem ruim. Eu achei que era a alguma coisa na minha, gente. escola, Eu tava quando o falando, filho traz esse problema para a gente, nós procuramos corrigir, né? Até chamando de burro, você é incompetente, você não aprende. Mas quando o Jacob traz essa indagação de que a gente reforça erros, né? acho que não vai, acho que travou de vez. Travou. Mas eu entendi, a gente entendeu o que ele tá falando. Quando voltar, quando estabilizar mais sua internet, a gente fala. Mas a gente entendeu que você estava fazendo uma analogia com o livro do Jacob Petri. Ele é incrível. Tem um livro dele que a gente já leu aqui, que é o 16 Leis do Sucesso. Acho que ele tá ali. E até posso puxar. É que, gente, os do ano que vem eu tô tentando pegar aquela galera para ver quem que eu consigo agenda para vir pro clube. Tá me dando um trabalho, mas vai dar bom. Eu vou conseguir. Aquela assim, pelo menos um autor de livro eu quero trazer o ano que vem, entendeu? Tô nesse foco. Mas aí eu preciso casar a agenda do autor com a minha agenda com a curadoria do clube. Tá fácil o negócio aqui, mas nós vamos chegar lá. Quando você conseguir voltar aí, fala, viu? Até a do Whitson voltar. Boa noite. É, eu li esse livro, não consegui terminar de ler ele todo, porque tem mais ou menos 10 dias que ele chegou e aí eu comecei a ler. Mas eu não senti tanta dificuldade ao ler ele. Eu senti muito mais dificuldade no Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Não sei nem o porquê, mas enfim, foi Ah, o que eu eu sei. achei. Ah, então depois me conta. Eu conto agora. As, Conta! as controladoras, filha, as crianças que têm ferida de rigidez, que quer tudo do seu jeito, não consegue ler quebrando o hábito de ser você mesmo. Como é que você vai aceitar que você que tá errada? Dá não, dá E, não. e esse livro, o mais legal dele é porque eu tinha uma expectativa e ele veio com outra totalmente diferente. Porque eu gosto muito de ler livros
de autoajuda, de autoconselho, autocuidado e tudo mais. Mas aí ele veio quebrando literalmente tudo, porque ele traz ali o mindset fixo e o mindset de sucesso, né? Crescimento. Uhum. De crescimento. E eu fiquei observando, porque eu tenho uma irmã de 11 anos. E as pessoas têm um mau costume de sempre comparar, sabe? Quando Vilmara era mais nova, ela não Uhum. fazia isso. Vilmara tirava altas boas sempre na escola, sabe? A síndrome lá também da salvadora, da boazinha e tudo mais. E minha irmã, ela é super tranquila com relação a isso. E aí eu consegui também perceber isso dela, mas eu fiquei pensando, nossa, como é que eu posso acolher ela da forma correta, ao invés de fortalecer esses tipos de comentário. Então, fale. Você sabe que uma vez eu e a Suelen, para quem não sabe, Suelen é minha irmã mais nova, eu sou a mais velha. E quando a gente entrou nesses processos todo, desenvolvimento pessoal e coach, física quântica e tudo que eu já estudei, a gente teve essa conversa. O quanto essa comparação é pesada, ó, e quem é mãe e pai aqui, presta atenção no que eu vou falar. O quanto essa comparação é pesada para o mais velho, porque é como se o mais velho não pudesse nunca errar, porque ele está sendo o tempo inteiro observado. Eu sou a mais velha. Então, a ferida da rigidez fica muito forte no mais velho, porque não é permitido para ele errar, porque ele é referência para os outros. E o quanto isso destrói a autenticidade do mais novo, porque ele entende que ser ele é errado e ele precisa ser igual a alguém. E aí, a gente brinca que a Suelen, quando ela era criança, todo mundo chamava ela de revoltada. Mas hoje a gente vê que ela não era revoltada, ela era uma criança que queria ser ela. Ela não queria ser igual a mim e ao Júnior, né? Porque sou eu, um menino e depois a Suelen. Então, nós dois éramos os perfeitinhos, o casalzinho perfeitinho que tirava nota, que eram os melhores alunos, e a Suelen tinha que ser. Então, sabe a frase que é proibida na escola? Ninguém tem que nada, eu não falo isso? Uhum. Vem dessa construção minha com os meus irmãos. Por quê? Porque a gente sofreu muito com o tem que. Tem que E, isso, tem que aquilo, tem que porra nenhuma, e tu entendeu? falando, Sá, eu acabei de chegar de São Paulo, fui visitar uma avó e passei um dia lá com minha avó e duas tias, né? E o engraçado é porque eu sou a mais velha de tudo. Eu sou a neta mais velha, a sobrinha mais velha, a prima mais velha, eu sou a mais velha de tudo. Então, tudo que você trouxe aí agora caiu como uma ficha aqui para mim agora, porque realmente a minha segunda, a próxima prima, ela faz aniversário dias depois de mim. E as minhas tias estavam lembrando do quanto essa minha prima tinha ciúmes de mim por conta das comparações, sabe? Não, gente, isso destrói a autoestima do ser humano, isso destrói a autenticidade. E até tem aqui, né? Eu estava preparando o debate, tem um TED Talk da Carol Dweck, depois vou ver se eu acho, qualquer coisa eu peço para a Gabi colocar nos grupos, que ela fala, e outra autora que fala muito sobre isso também, a Brené Brown, que é do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala: imagina nessa época de redes sociais como isso vai ficar pior. Porque veja uma coisa, a gente está falando, você tem o quê? Uns 10 anos a menos que eu? Quantos anos você Eu tenho tem? 33. 13, 14 anos a menos que eu. Então você calcula o seguinte, ó, quem aqui tá na minha faixa etária, né? 45 mais, eu tenho 47. Quem tá na minha faixa etária, vamos pegar assim, ó, a galera dos anos 70 aos anos 2000, que acredito que é todo mundo que tá nessa sala, tá? Nós ainda vivemos um pouco sem internet. Nós vivemos na rua, nós vivemos brincar, nós vivemos, assim, a comparação era só com o coleguinha da escola, da professora, que nem a Rô estava falando, era um impacto de comparação muito pequeno.
A geração de 2000 para cá, gente, ela nasceu com a internet. Então, essa é uma geração que o mundo dela é muito maior do que o nosso mundo. Calcula que a geração menos 2000, o nosso mundo de comparação era pequeno, e a geração 2000 para frente é um mundo de comparação muito grande. Então a gente vai ter muita criança, adolescente, todo mundo fala mal da geração Z, né? Que é a geração 2000. Mas na realidade, eles estão tentando buscar o espaço deles, porque eles foram comparados desde a hora que eles saíram da barriga da mãe o tempo todo. E o pior, foram comparados com o mundo inteiro, com culturas diferentes, com lugares diferentes, sabe? Querendo que. Então, vem aí um movimento muito grande, e acho que o Whitson estava falando que ele trabalha com isso, mas quem mais aqui trabalha na área educacional, quem mais aqui trabalha na área de desenvolvimento pessoal, de emoções, ou trabalha mesmo, eu vi agora há pouco a Rê aqui na frente, que é minha aluna, Regina, e ela trabalha com finanças, né? Então, ela trabalha com essa parte de seres humanos, prestação de serviço, a Ká, que tá ali, ó, a Carlaine, que trabalha com a parte de eventos presenciais. Quem trabalha com gente precisa ficar muito atento a isso. Por quê? Porque a comparação, ela é um veneno. Ela é um veneno. E às vezes a gente compara sem querer. Porque a gente foi assim como eu e a Vilmara, a gente cresceu sendo comparado. Sá, e o que que a gente faz? A gente precisa criar seres humanos, criar time, criar filhos, criar alunos, criar pessoas que pensem sozinha. E essa pessoa, ela não pode se comparar, porque eu falo que é uma regra que eu aprendi, eu falo que a faculdade de Direito eu uso pouco hoje, né? Mas a faculdade de Direito, ela me trouxe um dos maiores princípios da minha vida, que é você, é errado comparar os desiguais. Então, na faculdade de Direito, a gente aprende que nem todo crime é igual, nem todo criminoso é igual. Existe uma diferença. Então, você está lá aprendendo crimes hediondos. A pessoa que comete um crime hediondo, gente, não é igual uma mãe que roubou um pacote de arroz para alimentar os filhos que estão passando fome. Todo mundo consegue entender? Então, e o ser humano ele precisa entender que as pessoas são diferentes, que não dá para comparar as pessoas, elas são incomparáveis. A minha história, ó, dentro da minha casa, eu e a minha irmã, mesmo pai, mesma mãe, mesma cidade, as nossas interpretações foram completamente diferentes, né? Quem é minha aluna mais aí, principalmente da formação, né? Vê eu e a Suelen o tempo inteiro a gente falando isso. Então, o quanto para você melhorar o seu mindset, você precisa partir do princípio que aquilo que te foi passado talvez não sirva para você. Aquele iOS que você veio serve só para pagar suas contas. E você vai precisar buscar essa atualização e ser diferente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Eu falo que hoje eu sou quase um ET na minha casa. Em várias coisas. Várias coisas. Conceito simples, do tipo, há um tempo atrás a gente falou: ah, vamos todo mundo. Meu irmão mora na Austrália. Vamos todo mundo combinar, a gente se encontra na Disney, que aí é meio de caminho para vocês, meio de caminho para gente, e a gente se vê. Aí o meu irmão falou assim: eu acho que eu não vou, não, porque eu não posso dar a sensação pro meu filho que para Disney é fácil. Aí eu travo, porque os meus já foram mais de 8. E eu não acredito que é sobre isso. Eu não acredito que é sobre
não levá-los para que eles aprendam. Pelo contrário, é isso, Marília, escassez. Eu acredito que quanto mais eles forem, mais eles veem que essa vida é boa e que essa vida tem um preço e que eles precisam fazer para viver esse preço. Percebem que isso é mentalidade? Cada vez que eu exponho eles ao diferente, eu acredito, crença, que eles se desenvolvem. Que eles aprendem a respeitar que o Japão é diferente do Brasil. E não é sobre quem tá certo. É sobre o Japão tem uma cultura, o Brasil tem outra. E tá tudo bem. É melhor do que eu ficar com um discurso em casa que todo mundo é igual, que Deus ama todo mundo, e na prática ser racista, ou na prática não me misturar. Você entende o que eu tô falando? Porque é isso que muita gente viveu. Vocês viveram isso ou não viveram? Eu vivi. Eu vivi muita hipocrisia, muita coisa que precisa ser assim, mas quando eu olhava para atualizar o meu iOS, não eram assim que faziam. Eu brinco que eu lembro até hoje de uma ex-sogra, da minha primeira ex-sogra. Eu namorei um menino que a mãe dele era beata de igreja. Mas, gente, era beata que assim, acordava e ia pra igreja trabalhar, passava o dia inteiro na igreja, voltava, sábado, domingo na igreja, o tempo inteiro na igreja. O tempo inteiro pregando o amor de Jesus. E se eu contar o que essa mulher fez pra mim, com uma menina de 16 anos, apaixonada pelo filho dela, vocês vão falar, essa mulher não é de Jesus? Não, essa mulher era do diabo. Hoje eu dou risada. Mas na época eu falava assim: como assim, caramba? A mulher tá lá na igreja pregando uma coisa, mas não era só comigo, não, tá? Ela tinha 4 filhos, então, tirando a menina, as 3 namoradas, as 3 pastavam na mão da mulher. Essa hipocrisia tá na Bíblia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso, gente, é mentalidade. Não, eu não tenho dúvida que foi um livramento. Cada vez que ele vem no meu Facebook ou ele vem no meu Instagram, porque tá solteiro até hoje, eu falo assim: nossa, como eu sou grata à mãe dele. Mas entenda uma coisa: a minha criança, a minha menina, né, a minha adolescente, gente, de 16 anos, não pensava assim. Doeu pra ela, beleza? Mas vamos voltar aqui. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Eu quero pegar um pouquinho mais nessa questão do medo, né? Grande parte das pessoas não realizam os seus sonhos, as coisas que desejam, e elas se utilizam da palavra medo. E a Carol, ela tem durante grande parte ali, né, do livro, ela vai mostrando pra gente que o mindset fixo, ele cria a palavra medo. E aí chega uma hora que ela explica por que que ele cria. Quem lembra? Idson, você quer falar sobre isso? É outra coisa? Tá com a mão levantada? Fala aí. Ah, não, a mão baixou já. Deixa eu só ler aqui, ó. Eu ainda estou lendo o livro, mas percebi que tem a maioria do mindset fixo. Mas senti algo muito transformador no mindset de crescimento e senti que quero desenvolver esse mindset dentro de mim. Quero reprogramar e atualizar. Muito bom, Renata. Primeiro passo tomado, que é reconhecer o mindset e decidir reprogramar. E no final eu vou dizer como é que a gente faz isso. Temos qualidades e defeitos, todos temos qualidades e defeitos, e faz parte do ser humano ser ótimo. Peraí, que tem gente aberta. Ótimo, ruim em várias áreas, está tudo bem. Sônia, exatamente. Dentro da escola, eu sempre falo para minhas alunas que só prospera quem entende que nós temos luz e sombra. Hoje até
Flávia de novo, né? A Flávia hoje ela escreveu lá: Sá do céu, achei todas as minhas sombras. E não sei o quê. E, gente, é mais ou menos assim, ó. Se você hoje não tá vivendo a vida que você quer, seja financeiramente, em relacionamento, o que for, eu já te afirmo que você tá vivendo seu lado sombra. Você não tá usando o seu lado do luz. Quem aqui já assistiu Stranger Things? Um seriado que tem na Netflix. O Stranger Things, ele tem os dois mundos. É o mesmo mundo. É o mesmo mundo. Um, ele é um mundo ok, e o outro, ele... Quem assistiu? Acho que a maioria assistiu Matrix. Quem lembra do filme Matrix? Então, o problema é que você tá preso na Matrix. Eu falo que o Matrix, ele teve uma boa intenção. Ele só ferrou a gente quando ele mostrou que o lado da consciência era feio. E aí, entre ir pra Disney e ficar vivendo naquele limbo lá com o negócio na cabeça, eu prefiro ir pra Disney. Mas a ideia do Matrix é a gente entender isso. Quando a nossa mentalidade não questiona, quando a nossa mentalidade não vai atrás de respostas, a gente fica vivendo a corrida de rato. A gente fica presa na Matrix. E quando a gente começa a questionar, a gente olha o outro lado. Então, eu não nego minhas sombras, eu acolho as minhas sombras. E aí, alguém perguntou aqui, né? Cadê do medo? Sá, o medo pode ser disfarçado? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo tem medo. Eu também. Não é porque eu já faço coisas, eu já vou na internet, ou eu subo no palco, ou eu dou palestra para um monte de gente, ou porque eu já tenho dinheiro que eu não tenho medo. Toda vez, né, eu falei esses dias, que nem eu falei, eu fui para Recife dar uma palestra para 400 pessoas diferentes que eu nunca tinha visto. Me deu frio na barriga, me deu medo das pessoas, né? Será que elas vão gostar? Será que elas vão entender? Porque uma coisa é falar para minha audiência, falar para as minhas alunas, outra coisa é falar para gente que não me conhece. As pessoas podiam não entender o que eu estava falando, podiam não gostar, não era um ambiente confortável para mim. Então, o que que a gente precisa aprender com a Carol Dweck? Que sempre vai existir o medo. Agora a questão é, o que é medo? Quem já parou para se questionar o que é medo? Então, mas esse é o problema do ser humano. Ele dá nome de medo, mas ele não questiona o que é. Aí ele paralisa e não faz. O que é o medo? Você tá com a mão levantada de novo. Você quer falar? Então fala. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora estamos, acho que tá melhor. Troquei aqui a internet, que pelo do celular que tá, acho que tá melhor. É, o medo em si, ele é um. É como se também se fosse um freio, né? Para certas coisas que a gente faz, para que a gente possa racionalizar bem as atitudes e as decisões que nós tomamos, principalmente hoje em dia. De tudo que você falou da internet, eu sou de 75, eu sou um pouquinho mais para trás, assim, a época de. Nem tanto, eu sou de 78. Sou de 75, então, assim, muita coisa que você falou do tempo que a gente brincava na rua, não tinha tanta. Hoje tem a tecnologia, né? Minha filha não sabe nem o que é brincar na rua hoje, mas tudo que você trouxe é importante. E hoje, o medo hoje, ele é mais prejudicial por causa da internet do que algo bom. Por mais que nossos pais, nossos avós viam as notícias na televisão, não tinha tão grande proporção como a gente vê hoje na internet. Qualquer clique é assédio, é crime, é assalto e é tudo que a gente vê. A Mas verdade é que o mundo ficou chato, né? é, é, sim, porque a gente, para não repetir, uma coisa que é muito engraçado e não é ao mesmo tempo,
é quando a gente diz assim para a gente mesmo: eu não vou repetir os erros dos meus pais. E a gente termina podando as coisas boas que a gente aprendeu com os nossos pais, a liberdade que a gente tinha, além das responsabilidades, nós tínhamos as, as, as brincadeiras, as coisas que a gente tinha naquela época. Quando a gente diz que não vai repetir, a gente termina limitando nossos filhos a um mundo que não é verdadeiro. E Uhum. uma frase muito do Rick Chester, que ele fala, tudo aquilo que a gente não tem hoje é porque a gente não quer de verdade. E às vezes isso é verdadeiro, porque, como você mesmo falou, a gente tem uma mentalidade para alcançar muitas coisas. A Bíblia fala sobre isso também, que a gente tem um mundo, tem tudo no mundo e a gente não alcança, às vezes, por causa disso. Mas outros também dizem que a gente também não alcança essas coisas por falta de conhecimento, né? Porque a gente não tem conhecimento para abrir a chave, para ter a chave para abrir o cofre que tem essas informações para a gente alcançar esses pontos, né? Essa liberdade. Eu trabalho muito com financeiro. E um ponto que você tocou importante da sua família, para me encerrar aqui, é quando seu irmão falou que não quer levar os filhos para mostrar para ele que é fácil ir para Disney. Eu tenho uma cliente que essa semana agora ela foi para o Beto Carreiro. E ela nunca tinha saído do bairro com o filho dela, sempre mantendo o bairro, sempre aqui dentro. E quando ela foi para o Beto Carreiro hoje, passeou lá por Camboriú também, ela mostrou para o filho dela o outro lado da vida, que não é só o lado do bairro que ela mora, que a gente mora no bairro nível médio para alto, né? Mas Camboriú, essas outras coisas, é nível bem acima. E, ela, e esse menino, quando ele voltou, eu falei para ela: sabe o que você fez na mente dele? Você abriu uma caixinha das possibilidades que ele pode ter todas essas coisas boas na vida, desde que ele busque o caminho correto para chegar até lá. E isso você marcou a vida dele. Ele sabe que tem coisas boas lá na frente e que ele precisa trabalhar para chegar até lá. Então, assim, quando o seu irmão limita os filhos dele de conhecer o lado bom da vida, como é que ele vai chegar aí como é que os filhos dele vão chegar aí na Disney se eles nunca tiveram a sensação de saber como faz para chegar lá? E eu queria te Então, fazer uma mas pergunta. é por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala pra gente. Porque ele Sim, não fala isso pro filho. e fala para ele mesmo. Total. É compli- Não, não é Só uma pergunta. complicado. É atualização de hardware. Quantas atualizações eu faço, quantas atualizações ele faz e quantas atualizações, né? A gente não querendo comparar, mas comparando, a minha irmã faz. Então, são escolhas. O que a gente precisa entender é assim, ó, passou dos 18 anos, você não pode ficar falando que é culpa do seu pai e da sua mãe. Sim, É responsabilidade sua e das suas escolhas. Então, até os 18 anos, nós fomos criados com uma atualização de hardware. Algumas com atualização melhor, outras pior, ok? Então, assim, até os 18 anos, a gente viveu debaixo de um teto do pai e da mãe. Com 18 anos, você devia ter levantado a bunda da cadeira e ido viver sua vida, para começo de conversa. Você já era um adulto otimizado, com duas pernas, né? Com sim. cabeça, com tudo. Você tem que trabalhar. E aqui a gente já Mas, começa a ter um gap, porque 90% da população hoje nem sai da casa do pai e da mãe. sim, mas a gente também não, a gente como pai, tanto lá atrás como na frente, a gente erra muito. É a nossa diferença para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aos 16, Aos ô, meu, 16, você vai, toma um cheque, um carro velho e tchau. tchau. Entendeu? No Brasil tem famílias que querem levar até os 50 filhos dentro de casa. E o Como que. você falou, né? Então, mas o A que é mentalidade. mentalidade? É o hardware. O hardware não foi atualizado. Mas deixa eu puxar a questão do medo aqui, senão a gente vai passar muito da hora e eu tenho outra reunião 7h30. Ó, a Flávia, ela deu um spoiler aqui. Mas basicamente, gente, medo é o nome que a gente dá para aquilo que a gente não tem referência. Então, o que que acontece? Toda vez que você não sabe a consequência daquilo, você dá o nome de medo. E qual que é o desafio do ser humano? Parar de dizer que tem medo. Ele precisa dizer assim: qual é o pior que pode acontecer?
O que que pode acontecer que eu não estou vendo? E aqui entra a importância das pessoas que você convive, do ambiente que você tá. Se você tem um mentor, você ter acesso a esse mentor. Então, você virar e falar assim, ó, eu tô decidindo fazer isso daqui, né? Tô vendo a Joy e a Madea aqui, que são minhas alunas lá no Master. Ah, elas estão tomando a decisão de fazer algo no negócio delas. Aí elas vão e analisam, nossa, eu tô com medo de fazer essa mudança no meu negócio. Tá, você tá com medo de fazer essa mudança. Por quê? Qual que é o pior que pode acontecer nessa mudança? Ah, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Como é que você resolve se acontecer? Então, o medo é só o cérebro dizendo que ele não tem todas as informações que ele precisa. E no momento em que você decide o que você quer, e aí vem o medo, você está escolhendo paralisar, você está escolhendo travar, você está escolhendo ficar falando que você tem medo de julgamento, medo de ser fracassada, medo de errar, medo. São escolhas. Porque no fundo, por exemplo, eu tinha muito medo de fracassar, né? Fui criada para ser a filhinha perfeita, mais velha. Sabe o que eu descobri? Quem tá pronto pro que eu descobri nessa época? Tá pronta aí, Karina? Regiane tá pronta? Denise tá pronta? Eu descobri que eu já era fracassada. Eu tinha tanto medo de fracassar que o meu casamento era uma bosta, eu vivia endividada, eu odiava a empresa que eu trabalhava, reclamava dela o tempo inteiro. Eu já era um fracasso. E eu nem tô trazendo a física quântica, que é o que eu penso, eu crio. A gente nem chegou nesse lugar de papo ainda, tá? A gente nem chegou nesse papo ainda. Eu tô só trazendo a mentalidade. Eu tô trazendo a mentalidade que se eu tô pensando em fracasso é porque eu já fracassei. E é isso que a Carol Dweck fala. O mindset fixo, tudo para ele é fracasso, tudo para ele é erro, tudo para ele é problema. Então, você tá, né, você tá endividada, é um problema. Não, não é uma solução. É o universo falando para você, filho, o caminho que você tá indo tá errado. Você vai continuar nesse caminho insistindo até quando? Você criou um negócio e não está conseguindo fazer o negócio fluir, não está conseguindo vender. Já está fracassada, não precisa ter medo de abrir uma live fracassada, não. Já fracassou. Por quê? Porque você decidiu abrir um negócio e não está conseguindo fazer ele funcionar. Mas aí é papo para uma outra aula. Por quê? Porque o problema não está no medo. O problema está no ego, que não sabe pedir ajuda. O problema está no ego, que não sabe se desenvolver. O problema está no ego. Lembra no iOS? O problema está no iOS. Credo, Vicky. A Vicky, boa noite, até a próxima. Ai, meu Deus. Ó, a Sol é minha aluna, ela falou assim que um dia eu falei isso para ela, foi o dia que ela acordou. Vendo sua fala, então eu também sou fracassada. Mas, gente, sabe qual é a alegria? Sabe qual foi minha alegria o dia que eu aceitei que eu era uma fracassada? Quem sabe? Foi tão libertador o dia que eu aceitei que eu estava fracassando, porque eu peguei pela primeira vez o poder para mim e vi que só dependia de mim para mudar. Quando a gente aceita a nossa sombra, a gente enxerga a luz.
No dia que eu entendi que eu era endividada, porque eu nunca tirava tempo para olhar para minhas finanças. O dia que eu descobri que eu trabalhava que nem uma camela e não era reconhecida, foi o dia que eu descobri que eu não sabia o que era ser reconhecida. O que que a empresa precisava fazer para eu ver que eu tava indo no caminho certo? O dia que eu entendi que o meu casamento não estava bom, foi o dia que eu entendi que eu também não fazia nada para ficar melhor, nem sabia o que era um casamento bom, porque, como o Wilderson falou, eu repetia padrões. Qual foi o padrão? Meu pai e minha mãe vão fazer 50 anos de casado. Mas sabe como que a gente chama meu pai e minha mãe? Quem sabe? Vamos ver se tem aluno com intimidade. Como que a gente chama meu pai e minha mãe? Alguém sabe? Tem respeito, gente, senão não estavam junto. Olha lá. Mas a gente chama minha mãe e meu pai de Tom e Jerry. Quem assistiu Tom e Jerry? É meu pai e minha mãe. Eu e meus irmãos. A gente fala, ó, o Tom e o Jerry. Pronto, começou o desenho. É o Tom e Jerry. Então, para mim, o casamento que eu vivia de Tom e Jerry era normal. Porque eu cresci vendo Tom e Jerry. Não tem momento que o Tom e o Jerry são amigos contra o cachorro? Mas daqui a pouco lá tá o Jerry aprontando com o Tom, não tá? Provocando? Então, exatamente assim. Gente, assim, virou piada, né? Minha mãe e meu pai nem ligam, né? Minha mãe e meu pai hoje não ligam. Mas assim, até meus filhos falam Tom e Jerry. Toda vez que a gente viaja em família, a Sofia fala assim: lá vai o Tom e Jerry. Mas brincadeiras à parte, o que a gente precisa entender é isso. Que o bom da gente entender que medo é falta de caminho é a gente procurar o caminho. O que que é importante você entender de hoje? A mentalidade fixa, ela aceita o problema e ela arranja uma justificativa para aquele problema. A mentalidade de crescimento, ela não aceita o problema, ela enxerga como evolução, aprendizado, e ela busca uma solução. Qual que é o resumo desse livro? Quem é você? E aqui é um divisor de águas. A gente escolher quem a gente vai ser. Sá, você conseguiu mudar isso em todas as áreas da sua vida? 9 anos depois, sim. Mas eu comecei uma de cada vez. Não consegui mudar tudo ao mesmo tempo, não. Então, minha sugestão para a gente fechar o debate hoje é: qual é a área da sua vida que você vai decidir focar no mindset de crescimento? Qual é a área da sua vida que, quando vier uma reclamação, você vai buscar uma solução? Pois é, isso chama-se deocidência, tá, Karina? O áudio cair no mesmo dia que eu falo que é o debate. O que que a gente fazia, e agora para fechar, o que que a gente fazia nos treinamentos? Todo mundo conhece elástico de banco, aquele de dinheiro? Não é elástico de cabelo, não, porque esse é para os fracos. Sabe elástico de banco? De dinheiro? A gente punha o elástico
Isso aqui tem a ver, é neurociência, tá? Toda vez que você reclamar, todas as vezes que você justificar, todas as vezes você puxa o elástico. Vai doer? Vai. Mas o seu cérebro vai entender que aquilo é errado. Como ele não gosta de dor, porque dor exige energia dele, você vai rapidamente mudar seu mindset. Eu só precisei fazer isso uma vez para ficar com vergão no braço e mudei de mindset, tá? Então, vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Não, em treinamentos de coaching, de neurociência, eles ensinam isso. Então, você coloca o elástico, anda. Gente, eu andava com elástico no braço. Ia reclamar, ia justificar, ia isso. Aí você lembra na hora. Eu decidi que eu vou ter um mindset de crescimento. Eu decidi que eu vou pensar diferente. Eu decidi que eu quero fazer parte de 1% da população que faz acima de 20 mil reais por mês e tem liberdade para fazer o que ela quer da vida. E aí o seu cérebro não é tonto, ele não vai querer ficar machucando. É três puxadas, você já parou com a palhaçada naquela área. Aí você vai arranjar outra área. Mas eu só fiz isso num braço uma vez, tá? Mas eu dei um puxão tão forte que deu um vergão mesmo. Eu brinco que às vezes eu olho aqui, eu lembro do vergão até hoje. É porque eu sou branquinha e aí marcou muito forte, sabe? Pegou pesado aqui. Mas foi a forma de eu mudar minha mentalidade. Então, o livro Mindset, ele prova o seguinte, ó. Não é sorte. Pessoas que têm sucesso pensam diferente das pessoas que não têm. Se você quer mais visões, se você quer mais estudos, o livro traz também. Na hora que a gente entender que tudo começa no nosso pensamento, a gente muda o sentimento, muda o comportamento. Então, tem gente que quer ser mais focada, mais disciplinada. Mas se eu falar assim, o que que você pensa sobre disciplina? Que é difícil. Cara, você não vai ser nunca disciplinada. Porque você tá lá na crença de que é difícil ainda. Enquanto você não limpar, não reprogramar a sua crença, você pode tentar quantas vezes quiser que você não vai conseguir. Faz sentido? Então, para a gente fechar nosso debate hoje, como reprogramar uma crença? Nossa, tem diversas ferramentas de reprogramação de crença. No Panteras tem todas elas, gente. No Panteras a gente tem tudo isso. Porque a gente precisa entender que, só para entender, tá? Por que que não é tão simples? Existem 4 níveis de crença. E a gente precisa descobrir qual é a crença e qual é o nível dela. E aí, dependendo do nível, tem uma ferramenta, um formato diferente de reprogramação. Que é justamente isso que quem é minha aluna da formação estuda, os 4 níveis de crença. No Panteras, a gente trabalha os 4 níveis, mas para aprender os 4 níveis, eu ensino só na formação, tá? Mas basicamente, o que que você precisa saber agora? Com certeza, o seu primeiro nível de crença é a consciente, é a que você fala para você todos os dias. Se você começar trabalhando esse livro aqui, de parar de se justificar, parar de falar isso para você, você já está saindo do lugar, como eu falei, que 80% da população vive. Você já vai ser muito diferente de todo mundo. Aí depois tem crenças que a sua criança traz, que nem a gente estava falando aquela hora com a Roberta, coisas que ela ouviu na escola, coisas que ela ouviu de pai, de mãe, que ficou lá no inconsciente dela. Então, sabe o que eu aprendi?
a minha crença é de não merecimento. 90% de quem fala que a crença é de não merecimento não sabe nem o que é merecimento. Porque, gente, a crença de merecimento, ela é a última da pirâmide de Maslow. Ela é uma crença lá na ponta de autorrealização. Sabe quem é que consegue trabalhar a crença de merecimento? Quem já trabalhou as outras. Então, pensa assim, eu tenho a crença de merecimento. Por quê? Por que que você acha que ela é de merecimento? Aí você já vai ver que a resposta já não fica coerente. Porque não é sobre isso. Para a gente fechar, para mudar de vida, a gente precisa de 3 coisas. Anota aí. A gente precisa de permissão. A gente precisa de capacidade, competência e habilidade. E a gente precisa de disposição. Muita gente tem capacidade e competência. Muita gente tem permissão, por isso sonha alto. Mas pouca gente tem disposição de viver o processo. O que eu espero desse clube? Que vocês se permitam, que vocês encontrem a capacidade, mas principalmente que vocês tenham disposição de viver o processo. Daqui a um ano, você pode estar muito melhor do que você está hoje. E lembra quando eu falei no começo que a gente não pode se comparar? O grande erro do ser humano é achar que ele vai sair do endividado ao milionário em um ano. E o movimento é, se eu sair da onde eu tô hoje e daqui a um ano eu já estiver fora desse lugar, ó, chegou o príncipe. Sabes que você botou com a gente, né? Eu já vejo, filho. Tá aí, não? Você viu, né? Não, amor. Depois. Até me perdi. Alguém ajuda a voltar pro prumo. Você estava falando do processo que as pessoas acham que daqui a um ano já está com sucesso. Perfeito. Obrigada, Rê. O que a gente precisa entender é que a minha versão do ano que vem precisa ser melhor que a minha versão desse ano. E aí eu vou fazendo esse movimento. Então, eu me comparo com quem? Comigo. Eu não me comparo com o outro. Quando eu olho para Sabrina 2016, eu vejo muita mudança. Mas é óbvio que se eu olhar para alguém que hoje, por exemplo, né, vamos falar de empresário, fatura muito mais do que eu vou me diminuir, porque eu não estou nesse lugar. Só que somos pessoas diferentes com histórias diferentes. O que eu vivi no meu processo, essa pessoa não viveu. Tá? Então é esse movimento que a gente precisa entender. Também te amo. É esse movimento que a gente precisa entender. Então sai do encontro do clube hoje e escreve o seguinte, ó. Quem é você hoje? Qual que é a sua real situação hoje? O que que você está satisfeito hoje na sua vida e o que que você não está? E guarda esse papel para você, ou vou falar uma coisa que eu faço, tá? Eu vou lá no meu e-mail, escrevo um e-mail de como eu estou. Beijo, também te amo. Um beijo. Eu vou lá e escrevo como eu estou e eu programo para me enviar esse e-mail daqui a um ano. Esses dias eu recebi um, que sei lá, acho que em setembro do ano passado eu tava com a macaca, eu escrevi uns negócios lá. Mas foi legal reler. Foi muito louco ver que um ano depois tanta coisa mudou. No começo eu fazia isso no dia do meu aniversário. Eu escrevia onde eu estava no dia do meu aniversário e aí eu escrevia um e-mail para mim
e programava um ano depois. Mas hoje em dia eu não faço isso só no meu aniversário, não. Hoje em dia, sempre que eu tô passando por um desafio, por alguma coisa, eu me escrevo um e-mail. E aí é muito louco eu ler e falar assim, nossa, como minha mentalidade mudou. Tipo um ano. E a mentalidade é outra, tá? É sobre isso, um beijo. Qual que é o livro do mês que vem? Alguém me ajuda aí? Vai tirar foto, Fran? Vamos, vamos. Ah, eu já fiz esse livrinho aí também, que você escreve por 5 anos nele, né? Eu fiz também. Deixa eu pegar. Nossa, meu livro tá tão velho, gente. Me dá até vergonha. Ele tá velho e sujo. Tá velho e sujo, O Marcelo. meu também, ó. Então, bora lá. Acho que eu vou ter que tirar o fundo, senão não vai aparecer. Não, peraí. Ó, quem não abrir, eu não vou tirar foto, hein? Bora lá. As princesas da Joy já começaram, ó. Já passou da hora, tá na hora de acabar, gente, porque as crianças já estão ficando impacientes. Então, bora lá. Sorriam. X. Peraí que eu quero ver se na segunda tem gente aberta. Vou tirar. Fica aí todo mundo com X aí, porque tem uma na segunda página. Vai, eu não sei como é que sai. Isso, Michele, já abre aí. Vamos lá, peraí. Sorriso todo mundo, porque eu não sei quem é que tá aparecendo, quem não tá. X. Boa, nem vou para terceira e quarto, porque não tem gente de câmera aberta, então não vou tirar foto de quem tá fechado. Certo? Um beijo. Eu vou pedir para a Gabi abrir um pouco ali o grupo para quem quiser colocar alguma percepção, alguma coisa, tá? Gabizinha, você abre os grupos para mim? E aí eu acho que é mais fácil a gente tirar os mala quando vier encher o saco do que fechar os grupos. Tá bom? Um beijo, foi uma honra servir vocês, espero que tenha valido a pena. Escreve lá no grupo que valeu a pena. Ah, Eliane, gostei desse pirulito aí, hein? A filha dela mostrando pirulito. Beijo. Beijo, gente.